Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o gravador de áudio DVR309, que é um gravador que vem com microfone de alta sensibilidade e é um equipamento bem completo. Na frente você encontra o microfone, na lateral a entrada do fone de ouvido, abaixo tem o clipe para prender em qualquer superfície, aqui possui um clipe magnético para grudar em qualquer superfície metálica e na outra lateral é onde ficam os recursos. Bem no canto, a gente pode ver um furinho onde fica o LED de sinalização de operação. Aqui é o cabo USB, onde você faz a recarga e é onde você baixa os arquivos que foram gravados no equipamento. Aqui é um botão de seleção do modo de operação. Esse equipamento possui 3 modos de operação, mas possui alguns recursos extra que eu vou apresentar. E para finalizar, mais 2 botões, o botão de Power e o botão M, que é para a operação do equipamento. Quando você receber o DVR309, vem o gravador em si, acompanha um microfone de gravação sem fio, um fone de ouvido drive-by-wire com conector P2 de 4 vias, similar ao cabo de um iPhone ou de um smartphone, e um cabo USB do padrão micro USB para carga da bateria do microfone e do gravador e para descarga dos dados no computador. Bom, quais são as qualidades do gravador DVR309? Ele possui esse microfone de alta sensibilidade, possibilitando gravações de alta qualidade. É uma taxa de gravação de 1024 kilobits por segundo, que apresenta uma alta qualidade de áudio, ou a gravação na taxa padrão de 192 kilobits por segundo. A diferença entre elas: na taxa de alta qualidade, o consumo de bateria é maior, mas a qualidade é maior, e o tempo total de gravação é menor. Na qualidade padrão, a bateria dura mais tempo, é possível gravar mais horas de áudio, porém a qualidade da gravação é um pouco inferior, mas ainda é uma qualidade muito boa para gravações. Além dos recursos de gravação, local ou remota, este gravador ainda é um MP3 player. Você pode descarregar as suas músicas e escutar diretamente aqui, utilizando o fone de ouvido, ou ele pode ser utilizado para sintonia de rádio FM. Na frente você encontra o microfone, na lateral a entrada do fone de ouvido, abaixo tem o clipe para prender em qualquer superfície, aqui possui um clipe magnético para grudar em qualquer superfície metálica e na outra lateral é onde ficam os recursos. Bem no canto, a gente pode ver um furinho onde fica o LED de sinalização de operação. Aqui é o cabo USB, onde você faz a recarga e é onde você baixa os arquivos que foram gravados no equipamento. Aqui é um botão de seleção do modo de operação. Esse equipamento possui 3 modos de operação e para finalizar, mais 2 botões, o botão de Power e o botão M, que é para a operação do equipamento. Bom, a carga da bateria. A primeira coisa que você deve fazer quando receber o equipamento é utilizar o cabo padrão micro USB para carregar a bateria. Para carregar a bateria, você conecta o cabo aqui na USB e pode utilizar qualquer carregador USB padrão, pode ser do celular, pode ser de qualquer equipamento que tenha essa conexão USB ou diretamente no computador. Liga no computador e essa ponta aqui liga aqui no gravador. Quando a bateria estiver carregando, acende uma luzinha aqui, um LED vermelho, indicando que a bateria está carregando. Depois que carregar, a carga estiver completa, essa luzinha para de piscar e apaga. Segundo passo, carregar o microfone. O microfone funciona um pouquinho diferente. Você conecta o cabo na USB e conecta no computador ou no carregador USB. O LED não fica piscando, ele fica aceso até a carga da bateria se completar. Depois de carregar o gravador, quanto tempo dura a bateria? Na qualidade alta de 1024 kilobits por segundo, o fabricante informa que é possível gravar até 12 horas de áudio, e na qualidade padrão, que são 192 kilobits por segundo, é possível gravar até 30 horas de áudio com este gravador, utilizando o microfone local. Utilizando o microfone remoto,
que é o terceiro modo de gravação, é possível gravar até 4 horas, porque o microfone, conversando com o gravador, consome bateria. Então, é possível gravar até 4 horas de áudio. Porém, segundo o fabricante, a carga máxima, o microfone funciona no máximo até 3 horas com a carga máxima de bateria. Ou seja, o gravador dura 4 horas, o microfone dura 3 horas. Quando a bateria do gravador estiver acabando, essa luzinha vermelha fica piscando, indicando que é necessária a recarga da bateria. Então, utilize esse cabo, conecte aqui na USB e conecte no computador ou no carregador USB. Utilizando o modo 1, a chave no modo 1, nós faremos uma gravação local, utilizando o microfone local. Para ligar o equipamento, segure a chave Power por 2 segundos. O equipamento liga e o LED azul começa a piscar imediatamente, indicando que já está em operação. Após alguns segundos, o LED apaga, mas o equipamento continua em gravação. Pressionando a tecla Power uma vez, é possível ver que o equipamento ainda está em gravação. Para mudar para o modo de gravação de longa duração, um clique na tecla M. Vou acender de novo o LED. Vou dar um clique na tecla M. Agora é possível ver que o LED azul está piscando muito mais lentamente, indicando um modo de gravação de longa duração. Ou seja, a qualidade é inferior, mas a bateria dura muito mais tempo. Se eu quiser voltar para o modo de gravação padrão, eu faço um clique na tecla M. O LED vermelho indica que ele parou a gravação, e o LED azul piscando mais rápido indica que ele está no modo de gravação de alta qualidade, porém a bateria dura menos tempo. E o LED volta a apagar para ficar mais discreto e economizar a bateria. É bom que você teste os dois modos de gravação, grave alguns áudios e compare a qualidade para ver qual é a qualidade que mais se adequa para a sua aplicação. Para desligar o equipamento, acendeu, eu seguro por 2 segundos. Agora eu vou demonstrar o funcionamento do modo de gravação com o microfone remoto e o uso do ponto eletrônico com o microfone remoto. Para isso a gente vai precisar do fone de ouvido. O equipamento está desligado. Com o equipamento desligado, isso é importante, a gente conecta o fone de ouvido. Esse é um fone de ouvido de 4 vias, né? Padrão P2, 4 vias, que possibilita o controle do equipamento com esses comandos aqui. Então a gente conecta o fone de ouvido com o equipamento desligado. Desligado porque quando a gente conecta o fone de ouvido, ele identifica que é um fone de 4 vias, que tem a função Drive by Wire e permite aumentar ou diminuir o volume, e o botão do meio que funciona similar ao botão Power. Bom, para gravação, utilizando o microfone sem fio, a gente coloca o equipamento no modo 3 e liga o equipamento, segurando por 2 segundos o botão. Agora a gente liga o microfone. O microfone tem essa luzinha azul, que está sempre azul, ela não fica vermelha. Ela só fica vermelha quando a bateria está acabando. Então quando tiver aceso vermelho, tem que recarregar o equipamento. Espichar o fone de ouvido, espichar a antena do microfone para melhorar a captação. E já está operando. Neste modo aqui, o equipamento está ligado, captando o sinal do microfone, porém a luz está vermelha, ou seja, ele está funcionando somente como ponto eletrônico. Se eu pôr aqui no ouvido, eu consigo ouvir tudo que o microfone está captando, mas o gravador não está gravando esse áudio. Então, no modo 3, vermelho, ponto eletrônico. Para começar a gravar, eu clico no botão Power. Mais uma coisa, se ele ficar no modo ponto eletrônico, ele desliga após alguns segundos, porque ele identifica que não tem nada acontecendo. Então, vou ligar de novo. O microfone fica sempre ligado, ele não desliga nunca, a não ser que a bateria acabe. Está captando o áudio aqui, eu estou ouvindo pelo fone de ouvido.
Então, se eu clicar aqui no botão Power uma vez, ele acende azul, indicando que está gravando tudo que está sendo transmitido por esse microfone. A captação de som desse microfone é muito boa, ele é bem sensível, e para maximizar o alcance, o sinal desse microfone, o ideal é que se coloque ele na vertical, e o fone de ouvido também tem que ser, o fio do fone de ouvido também tem que estar na vertical, porque o fone de ouvido funciona como antena desse gravador aqui. Então, coloca os dois na vertical, o fio e a antena. É a máxima recepção de sinal. Bom, eu continuo ouvindo aqui no fone, mas ele apagou igual no modo de operação 1, para economizar a bateria e para ficar mais discreto. Se eu clicar aqui, ele volta a acender, indicando, ó, tá funcionando. Agora, vamos parar essa gravação. Clique uma vez no Power. No modo 3, é o modo de sintonia sem fio. Ou seja, ele pega o microfone sem fio ou ele pega a rádio FM. Se eu clico no botão M, ele vai para a rádio FM. Bom, aqui eu estou ouvindo a rádio FM no fone que está no meu ouvido. Eu posso baixar o volume pelo controle aqui do fone, Drive-by-Wire, ou aumentar. Mas logo que a gente liga o equipamento, a gente tem que fazer a sintonia das estações. Para fazer a sintonia, eu seguro o botão menos por alguns segundos. O LED começa a piscar, indicando que está fazendo a sintonia automática das rádios FM. Ele parou e já sintonizou todas as rádios. Eu vou baixar um pouco o volume aqui. Se eu quiser trocar de rádio, eu clico aqui, no botão do meio. Ele vai passando as rádios de forma sequencial. Então, se eu tiver com o gravador no bolso, eu posso comandar ele somente pelo fone de ouvido, passando as rádios aqui. O botão Power, se eu tiver com o gravador na mão, eu posso usar o botão Power para passar as rádios. Ele funciona da mesma forma que o botão do fone. Se eu quiser parar de ouvir a rádio, eu posso desligar o aparelho segurando por 2 segundos o Power, ou eu posso clicar no M e voltar para o modo de microfone remoto. Voltou para a captação de sinal do meu microfone remoto. O LED azulzinho piscando, indicando que ele está gravando. Se eu quiser parar de gravar, tecla Power. Para desligar o equipamento, seguro mais uma vez, apagou. Posso tirar o fone. No microfone, só desligar e guardar. Bom, agora a gente vai explicar o último modo de operação, que é o modo 2. Coloco o microfone no modo 2. Esse modo é o modo de playback, ou seja, eu posso ouvir as gravações do meu aparelho e eu posso ouvir músicas do meu MP3 player que eu tenha carregado previamente para o equipamento. Antes de ligar o equipamento, conectar o fone de ouvido, porque o equipamento identifica que o microfone é um microfone de 4 vias e possui o controle Drive-by-Wire quando eu ligar. Bom, posicionado, o fone conectado, seguro por 2 segundos, tá ligado. O microfone não funciona nesse modo. Eu vou baixar um pouco o volume aqui. O LED azul indica que ele já está, eu estou ouvindo aqui, ele está reproduzindo todas as gravações que foram feitas durante este vídeo. Vou aumentar um pouquinho. Tá. Com o botão Power eu consigo parar a reprodução ou continuar a reprodução. O LED azul indica que está sendo reproduzido, estão sendo reproduzidas as gravações aqui no fone de ouvido. Então, se eu quiser parar, um clique. Após alguns segundos ele vai indicar que não tem nenhuma atividade, então o equipamento vai desligar. Outro clique, eu volto para a operação normal. Eu estou ouvindo aqui na forma playback as gravações do equipamento. Se eu clicar na tecla M de modo, eu mudo para o modo MP3 Player. Apagou, trocou.
Vou baixar um pouco aqui. A música já está reproduzindo imediatamente quando eu mudei de modo. Eu posso usar o botão play e pause aqui no fone de ouvido para comandar quando eu quero ouvir a música, quando eu quero parar. LED vermelho, parar da música. LED azul, reproduzindo. Posso aumentar o volume, posso diminuir. Se eu quiser voltar para o modo playback, pressiono a tecla M e continuo escutando as gravações que eu fiz previamente. Se eu pressiono a tecla, se eu seguro a tecla M, eu deleto a gravação que eu estou ouvindo no momento. Ou seja, o LED azul está aceso, eu estou ouvindo um playback de uma gravação aqui no meu ouvido, no fone. Se eu segurar o M, ele pisca, indicando que foi deletada essa gravação. Se eu quiser parar a gravação, se eu quiser parar a reprodução, tecla Power. Se eu quiser desligar o equipamento, segurar a tecla Power por 2 segundos. Importante, sempre conectar o fone de ouvido antes de ligar o equipamento. Se conectar depois, se tu ligar o equipamento e conectar o fone de ouvido depois, é bem possível que os botões do fone de ouvido não funcionem. E conectar até o fundo aqui o plug. Não pode ficar um pouquinho para fora assim. Tem que ser totalmente conectado. Vou conectar meu equipamento no computador. Fechar aqui. Ele já foi reconhecido. O nome DVR309 fui eu que dei para o equipamento. Então quando vocês receberam de vocês, talvez seja diferente. Entra nessa pasta aqui, DVR309. Entra na pasta Record. E não entra em Voice, só na pasta Record, conforme está escrito no manual. Clica no botão direito na tela, novo, documento de texto. O documento de texto ele é .txt, então a gente vai colocar o nome desse documento de time. Ok? Aqui dentro de time a gente tem que abrir com 2 cliques. E nós vamos colocar a nossa data atual aqui, no formato indicado. Então hoje está aqui 2016 09 20, né? 06, 28, 31. A gente pode colocar a data aproximada, o horário aproximado. 2016 09 20, né? Ano, mês e dia. O horário 06 29 já 00. Então 6 da manhã 29 minutos. Arquivo, salva e pode fechar. Quando a gente ligar o nosso equipamento DVR309, ele vai ler essa pasta e vai encontrar esse arquivinho de horário. Aí sim ele vai atualizar o horário do gravador. Então a gente tem que fechar essa janela, remover o drive com segurança. Ele é indicado porque evita que corrompa os arquivos dentro do cartão de memória. Retiro o equipamento do computador. E aí eu preciso ligar ele. Se ele já estiver ligado, tudo bem. Eu pressiono o power para ligar. Acendeu a luz vermelha. Eu pressiono uma vez no botão power para ele começar a gravar. Acendeu a luz azul. Então ele está gravando uma nova gravação com esse nosso novo horário. Pressiono o power mais uma vez para ele parar. Seguro o power para desligar. Então a gente vai conectar aqui. Vai reconhecer. Abrir o arquivo. Então a gente vai vir aqui em Record, Voice. E nós temos uma gravação aqui, 2016, mês 9, dia 20. Esse horário aqui. Funcionou a nossa gravação. É isso. O horário está ajustado. Quando a gente entra no nosso equipamento, as músicas MP3 ficam nessa pasta aqui, ó, antes da pasta Record. Então, se você está em computador, entra no disco aqui e pode largar seus arquivos MP3 aqui para ouvir no seu gravador. E ele pode operar enquanto carrega. Eu conectei esse cabo aqui na USB do meu computador, que está aqui do lado, e quero usar
o equipamento enquanto ele carrega, seja para ouvir música, para ouvir FM, para deixar gravando enquanto carrega, para garantir que não vai acabar a bateria. Como é que a gente faz? A gente segura a tecla M e conecta o cabo USB ao mesmo tempo. Acender o LED, posso soltar. Nesse momento o equipamento está ligado, está no modo 2 aqui, eu vou colocar no modo 1. Modo 1, começou a gravação, igualzinho como antes. Pela velocidade do LED, você sabe que ele está gravando no modo de alta qualidade. Se eu quiser deixar carregando e gravando, eu posso mudar aqui para o modo de longa duração. Um clique aqui no M e ele muda, o LED pisca em azul bem lentamente. Esse é aquele modo de qualidade padrão e pode gravar, segundo o fabricante, até 30 horas na bateria. Como está carregando, ele vai gravar até ocupar toda a memória do equipamento. O LED apaga, mais um pouquinho. O LED apaga daqui um pouco para ficar discretamente operando. Da mesma forma, o microfone remoto, se você quiser colocar aqui no modo 3, né? Vamos colocar aqui no modo 3. Liga o microfone, coloca um carregador aqui no microfone remoto, instala ele no ambiente onde você quer monitorar e ele não vai acabar a bateria dele. A bateria interna dura 3 horas, mas se ele tiver conectado com um cabo aqui, por exemplo, esse carregador aqui, ele vai ficar carregando e mandando o áudio para o gravador. Gravador no modo 3. Gravador no modo 3. Microfone ligado. Para aumentar o alcance, a mesma coisa. Estica a antena. Tem que colocar o fone de ouvido no gravador, porque o fone de ouvido é a antena. Coloca o gravador na posição vertical, fone de ouvido na posição vertical. Então, daí eles conseguem o melhor alcance. Um procedimento muito importante, que pode ajudar muito, é o reset. Se por algum motivo o equipamento parar de responder, após a carga da bateria ou após a descarga dos dados no computador, segure o botão Power por 15 segundos que o equipamento irá resetar. Nós vamos simular o reset segurando ele por 15 segundos. O equipamento desligou e ligou de novo na luz vermelha. Segurando 2 segundos ele desliga. Como o equipamento não está travado, não existe maiores efeitos.